O.L. Straub, um engenheiro, queria uma redução em seu aluguel. E ele sabia que o seu locador era teimoso. Escrevi a ele, o Sr. Straub disse em um discurso perante a sua classe, notificando-o que eu estaria desocupando o meu apartamento no vencimento do meu contrato. A verdade era que eu não queria me mudar. Eu queria ficar se eu conseguisse baixar o aluguel. Mas a situação parecia sem esperança. Outros locatários haviam tentado e falhado. Todos me contaram que o locador era uma pessoa extremamente difícil de lidar. Mas eu disse a mim mesmo, eu estou participando de um curso sobre como lidar com as pessoas. Então, vou experimentar com ele para ver se funciona. Ele e a sua secretária vieram me ver assim que ele recebeu a minha carta. Encontrei-o à porta e o saudei amistosamente. Demonstrei muita boa vontade e entusiasmo. Não comecei a falar que o aluguel era alto. Comecei a falar sobre como eu gostava do apartamento. Acredite-me, eu fui sincero em minha apreciação e generoso em meus elogios. Eu o elogiei sobre a sua forma de administrar o prédio e falei-lhe que gostaria de ficar por mais um ano, mas que eu não tinha os recursos necessários para isso. Era evidente que ele nunca teve uma recepção como esta de um locatário. Ele não sabia o que fazer. Então, ele começou a me contar sobre os seus problemas. Reclamou dos locatários. Um deles havia escrito 14 cartas, algumas delas bastante ofensivas. Outro ameaçava findar o seu contrato, a não ser que ele acabasse com o ronco do vizinho no andar de cima. Que alívio, ele disse, de ter um locatário como o senhor. E então, sem eu pedir que ele o fizesse, ele se ofereceu para reduzir um pouco o aluguel. Eu queria mais, então eu lhe falei quanto eu podia pagar, e ele aceitou sem nenhuma discussão. Enquanto ele saía, ele virou-se para mim e disse, que reforma posso fazer para o senhor? Se eu houvesse usado os métodos utilizados pelos outros locatários, tenho certeza que eu teria falhado como eles. Foi a maneira amistosa, solidária e apreciativa que o conquistou. Dean Woodcock, de Pittsburgh, Pensilvânia, é superintendente de um departamento da empresa de energia elétrica local. Os seus funcionários foram chamados para consertar algum tipo de equipamento em cima de um poste. Esse tipo de trabalho era realizado anteriormente por outro departamento e apenas recentemente havia sido transferido para a seção de Woodcock. Apesar de seus funcionários terem sido treinados para realizar o trabalho, esta foi a primeira vez em que foram chamados para realizá-lo. Todos os funcionários da organização estavam interessados em ver como eles iriam resolvê-lo. O Sr. Woodcock, vários de seus gerentes subordinados e membros de outro departamento da empresa foram ver a operação. Muitos carros e caminhões estavam lá, e havia um grande número de pessoas observando os dois homens em cima de um poste. Olhando ao redor, Woodcock percebeu um homem na rua que estava saindo de seu carro com uma máquina fotográfica. Ele começou a tirar fotos da cena. Funcionários de serviços públicos se preocupam com relações públicas. E, de repente, Woodcock percebeu o que isto parecia ao homem com a câmera. Exagero. Uma dúzia de pessoas chamadas para fazer o trabalho de dois homens. Ele subiu a rua em direção ao fotógrafo. Vejo que o senhor está interessado em nossa operação. Sim, e a minha mãe estará ainda mais interessada. Ela é acionista da sua empresa. Isto abrirá os olhos dela. Ela pode até concluir que fez um péssimo investimento. Há anos que estou dizendo a ela que há muita ociosidade em empresas como a sua. Isso irá comprovar o que estou dizendo. Os jornais talvez gostem destas fotos também. Parece que sim, não é? Eu acreditaria a mesma coisa se eu fosse o senhor. Mas esta é uma situação inusitada. E Dean Woodcock continuou a explicar-lhe que este era o primeiro trabalho deste tipo para o seu departamento, e como todos, desde os executivos, estavam interessados. Ele assegurou ao homem que, sob condições normais, 2 pessoas poderiam resolver o problema. O fotógrafo guardou a câmera, cumprimentou o Sr. Woodcock e agradeceu por ter explicado a situação para ele.
A abordagem amistosa de Dean Woodcock salvou a sua empresa do constrangimento e da má publicidade. Outro aluno de nossas classes, Gerald H. Wynne, de Littleton, New Hampshire, reportou como, usando uma abordagem amistosa, ele obteve um acordo satisfatório numa ação por danos. No início da primavera, ele reportou, antes do chão estar descongelado do gelo do inverno, houve uma forte chuva, uma tempestade fora do comum, e a água, que normalmente cairia em canais próximos e nos ralos especiais ao longo da rua, tomou um novo rumo, em direção a um terreno onde eu tinha acabado de construir uma casa. Sem nenhuma possibilidade de escorrer, a pressão da água aumentou em torno da fundação da casa. A água forçou-se sob o piso de concreto do porão, causando sua explosão, e o porão encheu-se de água. Isso estragou o gás de combustão e o aquecedor de água quente. O custo de reparo deste dano foi de mais de $2.000. Eu não tinha nenhum seguro para cobrir este tipo de dano. Entretanto, logo descobri que o proprietário da subdivisão, por negligência, não havia colocado um ralo especial de tempestade que poderia ter evitado este problema. Eu marquei um horário para vê-lo. Durante a viagem de 25 milhas ao seu escritório, eu revisei cuidadosamente a situação. E recordando os princípios que havia aprendido neste curso, eu decidi que demonstrar a minha ira não iria adiantar nada. Quando eu cheguei, fiquei bem calmo e comecei a contar-lhe sobre as minhas férias às Antilhas. Então, quando eu senti que a hora havia chegado, mencionei o pequeno problema dos danos de água. Ele concordou em fazer a sua parte para reparar o problema. Alguns dias depois, ele me ligou e disse que pagaria pelos danos e também colocaria um ralo especial de tempestade para evitar que a mesma coisa acontecesse no futuro. Mesmo sendo a culpa do proprietário da subdivisão, se eu não tivesse começado de uma forma amigável, haveria muita dificuldade em conseguir que ele concordasse com o prejuízo total. Anos atrás, quando eu era um menino que andava descalço pela floresta em direção a uma escola pública no noroeste de Missouri, eu li uma fábula sobre o sol e o vento. Eles brigavam sobre quem era o mais forte, e o vento disse: "Eu provarei que eu sou. Está vendo aquele velho lá embaixo de casaco? Aposto que eu consigo tirar o casaco mais rápido que você." Então, o sol se escondeu atrás de uma nuvem, e o vento soprou até quase tornar-se um tornado. Mas quanto mais soprava, mais o velho agarrava-se ao casaco. Finalmente o vento se acalmou e desistiu. E então o sol saiu de trás das nuvens e sorriu gentilmente ao velho. Logo, ele limpou a testa e tirou o seu casaco. O sol disse ao vento que a gentileza e a amizade são sempre mais fortes do que a fúria e a força. O uso da gentileza e da amizade é demonstrado dia após dia por pessoas que aprenderam que um pingo de mel pega mais moscas do que um galão de fel. F. Gale Connor, de Lutherville, Maryland, provou isto quando ele teve que levar o seu carro de apenas 4 meses ao departamento de manutenção de uma concessionária pela 3ª vez. Ele falou à nossa classe. Era aparente que falar, tentar convencer e gritar com o gerente de manutenção não levaria a uma solução satisfatória para os meus problemas. Eu andei para o showroom e perguntei pelo proprietário da concessionária, o Sr. White. Após uma pequena espera, fui convidado à sala do Sr. White. Eu me apresentei e expliquei-lhe que eu havia comprado o meu carro de sua concessionária por causa de recomendações de meus amigos que haviam comprado dele. Eles haviam me contado que os seus preços eram bastante acessíveis e o seu atendimento era excelente. Ele sorriu com satisfação ao ouvir-me. Então eu contei o problema que eu estava tendo com o departamento de manutenção. Pensei que o senhor devia saber de qualquer situação que poderia denegrir a sua boa reputação, eu acrescentei. Ele me agradeceu por ter lhe informado e assegurou que o meu problema seria resolvido. Ele não apenas se envolveu pessoalmente, mas emprestou-me o seu carro, enquanto o meu estava sendo consertado.
Esopo foi um escravo grego que viveu na corte de Croeso e criou fábulas imortais, 600 anos antes de Cristo. Mas as verdades que ele ensinou sobre a natureza humana são tão verdadeiras em Boston e Birmingham, quanto eram 26 séculos atrás em Atenas. O sol pode fazê-lo tirar o casaco mais rapidamente do que o vento. A gentileza, a abordagem amistosa e a apreciação podem fazer as pessoas mudarem de ideia mais prontamente do que todo o barulho e tempestades do mundo. Lembre-se do que Lincoln disse: um pingo de mel pega mais moscas do que um galão de fel. Princípio 4. Inicie de forma amigável.